Olá, pessoal, tudo bom? Então, estamos nós aqui mais uma vez na nossa série de webinars que nós estamos preparando para os empresários, clientes brasileiros aí que querem obter conhecimento, né, esclarecer algumas dúvidas de como investir, como morar, talvez até nos Estados Unidos, levar o seu negócio, as suas operações para os Estados Unidos. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante, porque a gente precisa fazer nos Estados Unidos quando a gente chegar lá, é cuidar do nosso marketing pessoal. Então, nós estamos aqui hoje com a Cíntia Almeida, mais uma do nosso grupo, do nosso time internacional, também membro da BAC aí. E, Cíntia, é um prazer tê-la aqui com a gente. Se apresenta para os nossos amigos aí. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, Rogério, Gabriel. Obrigada a todos vocês que estão aqui nos escutando. Eu sou a Cíntia Almeida, sou consultora global de marketing pessoal, trabalho há mais de 20 anos com marketing, branding, liderança de times. Há 7 anos nos mudamos para os Estados Unidos, onde eu fiz toda uma reviravolta na minha carreira. Eu era executiva naquele momento e aí me tornei, então, consultora de marketing pessoal. E hoje eu atendo executivos, empresários, empreendedores de todos os lugares do mundo, ajudando essas pessoas a colocarem suas marcas de forma relevante no mercado que elas atuam. Sou mãe também do Rafael e da Marina, 2 crianças, e tenho uma Boston Terrier e também sou casada com o Rodrigo. Eu gosto de falar que a nossa história, né, é importante trazer na nossa apresentação. E termino falando que eu acredito que café e vinho eles agregam muito e fazem aproximação com as pessoas. Nossa, meu Deus do céu. O Gabriel está até sorrindo ali. Café e vinho. Fala aí, Gabriel. Nossa, falou tudo. A gente realmente gosta pouco, né? São as lembranças, né, da nossa marca. Não, é demais, é demais. Ainda bem que a minha esposa não está aqui agora, então ela já queria marcar, já ia querer marcar alguma coisa para logo, viu? Lá em casa, café e vinho também não pode faltar. Bom, Cíntia, nos nossos encontros aqui, inclusive na nossa último evento que nós tivemos, fazendo uma apresentação para possíveis clientes, empresários, investidores que querem ir para os Estados Unidos, nós pedimos para que eles colocassem algumas dúvidas, algumas sugestões, e dentro de todas as operações que nós nos dispusemos a estar oferecendo para eles aí na BAC aí. E foi muito interessante, então aí gerou algumas perguntas aí, falando, então vamos preparar esse webinar para a Cíntia poder estar explicando para a gente, né, como funciona isso lá na terra do Tio Sam. Então, Cíntia, o marketing pessoal, como que ele pode ajudar o sucesso de um investidor no exterior? Responde para a gente aí. Ótima pergunta, já para iniciar aí o nosso processo. Bom, antes de falar um pouquinho de marketing pessoal, acho que vale a pena a gente falar sobre marca pessoal, personal branding, marketing pessoal, que às vezes são termos que geram confusão aí na cabeça das pessoas. Então, marca pessoal é a nossa reputação, é aquilo que eu já gerencio, né? Eu já nasço com uma marca, e aí eu vou gerenciando a minha marca, que é o gerenciamento de marca pessoal, que é o personal branding, ao longo de toda a minha trajetória, minha carreira, minha vida pessoal. O marketing pessoal, eles são as estratégias que a gente utiliza para que essa nossa marca seja relevante para cada público que a gente atende. Tá? E por que é importante a gente trazer isso para o investidor? Porque quando você chega aqui, você simplesmente não é conhecido dentro desse meio, dentro dessa nova cultura. E aí trabalhar o seu marketing pessoal pode te abrir portas, não só para novas oportunidades, mas também para as pessoas entenderem qual é a relevância do seu nome aqui e da sua empresa. Bem legal, hein, Cíntia? Muito legal as informações aí. O marketing pessoal é algo que vem crescendo bastante hoje em dia, né? E qual que é a importância, então, de nós construirmos uma presença pessoal forte e a gente conseguir se adaptar ao mercado americano, mas sem perder aquela essência brasileira? Ótimo. Bom, qual que é a importância disso, né? Eu falo que a nossa marca pessoal, ela vem desde que a gente nasceu, como eu já falei na primeira pergunta, mas é importante que a gente vá construindo nossas histórias. E as nossas histórias são aquilo que nos torna único, né? Todo mundo pode fazer engenharia, todo mundo pode ser médico, mas o que torna a gente o único, sendo o engenheiro, sendo o médico, são as nossas histórias, as nossas experiências, o nosso conhecimento, o nosso repertório, toda a trajetória
que a gente vai trazendo ao longo desse processo. E aí, quando a gente pensa no que isso é importante quando a gente muda de país, é trazer a nossa essência brasileira. Eu falo que quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, foi quando eu realmente percebi as vantagens que eu tinha de ser brasileira. E aí, essa diferença que a gente percebe na cultura que a gente tem quando a gente mora em um país e quando a gente vai morar, ou quando a gente leva o nosso negócio, nosso business para outro país, é muito importante a gente entender quem é o outro público que está ali, como é que a gente pode entender como é que funciona a cultura, e tudo isso gera conhecimento não só da nossa marca, mas também para as outras pessoas que nos acompanham. Que é importante a gente pensar nesse processo? A gente precisa entender que a nossa marca, ela traz essas histórias, e como é que eu vou contar essas histórias? Quais são os pontos que são relevantes da minha história para que eu traga para essas pessoas, para que elas percebam que eu tenho diferencial, seja no mercado americano, no mercado europeu, em qualquer outro mercado. Qual é a relevância que eu tenho dentro da história que eu já vivi e que eu possa agregar nesse novo mercado? Então, a importância de saber o que dentro da minha história eu posso pincelar e contar tem a ver com essa relevância da importância do que a gente vai trazer para isso no outro mercado. Muito bem colocado. Viu? A pergunta do nosso cliente aqui é: como que o marketing pessoal ele pode ajudar na negociação com os parceiros e clientes americanos, além de superar os desafios e estabelecer empresa nos Estados Unidos? Então, assim, nós estamos indo com esse desafio de ir para os Estados Unidos e estabelecer a empresa. O marketing pessoal vai fazer essa diferença, então, para estabelecer essa ligação? Vai fazer toda a diferença. Eu falo que quando a gente trabalha o nosso marketing pessoal, é muito mais do que trazer o nosso negócio, trazer a nossa empresa, né? E mesmo se você for funcionário de alguma empresa também, por que é importante a gente saber que o marketing pessoal ele faz a diferença? Porque quando a gente chega num novo país, a gente tem que se adaptar a novas culturas, tem que estar aberto ao que vem de novo, né? E não só em relação ao que vem de novo, mas também trazer tudo aquilo que a gente já conhece, ou como a gente conhece, como é que a gente revê esse conhecimento, porque nem sempre o que a gente conhece é a forma como a gente vai encontrar no outro país. E aí o marketing pessoal, ele te ajuda a trazer de uma forma diferente essas conexões, a conseguir esses parceiros, seja ele num evento de networking, seja ele numa feira que você vá. Se você conseguir falar a língua dessas pessoas, no sentido de não exatamente o idioma, mas os gestos, trazer algo que seja importante para a cultura daquele país, se aproximar das pessoas no formato que elas entendam que você tem um interesse genuíno dentro do que elas fazem, isso facilita demais a comunicação entre vocês, e o marketing pessoal na parte de comunicação é muito importante, né? Porque eu falo que as pessoas, elas negociam com pessoas, a gente não negocia com empresas. Então, quem está por trás disso são as pessoas. E como é que eu entro em contato com essas pessoas para mostrar o que realmente eu trago de diferente, o que minha empresa faz, como é que eu posso melhorar o negócio dessas pessoas, como é que eu construo esses relacionamentos, que eu falo que é construir, de fazer tudo isso do zero, né? É como se a gente estivesse, de certa forma, nascendo de novo, porque ninguém nos conhece aqui. Ou se nos conhece, como é que a gente faz para que o nosso nome seja amplificado por todas essas redes de contatos que a gente tem? Muito legal, Cíntia. E hoje a gente percebe que as redes sociais, o marketing, são a principal fonte da gente aparecer para o mundo, né? De divulgação do nosso trabalho, do nosso serviço, enfim. E quais são as estratégias de marketing ou até mesmo de rede social que podem ser bem utilizadas pelo empresário brasileiro que está chegando no mercado americano agora? Legal. E pensando nas redes sociais, né, é um trabalho que já pode até ser feito antes, né? A gente não precisa estar no mercado americano para que isso seja construído. Eu acho que a gente pode já pensar nesse processo de planejamento, de direcionamento e de execução, estando no seu país de origem, já pensando como é que você pode usufruir dessas ferramentas para que depois, quando você chegue nesse mercado, já esteja um pouco mais aberto essa mentalidade global, né? Eu falo que as redes sociais hoje, elas ajudam muito a ter essa mentalidade global, né? Então, se vocês olharem até no próprio título que eu coloquei, né, eu sou consultora global, porque eu atendo diferentes culturas por todos os países, né? Então, as redes sociais, elas são canais dentro do marketing pessoal que a gente pode utilizar para nossa comunicação, né? Como é que a gente utiliza os canais, né? Pensando que a gente está hoje dentro do mercado brasileiro, a gente utiliza muito o Instagram, a gente utiliza muito o LinkedIn, a gente utiliza muito o YouTube, né? O TikTok também.
Mas quando a gente muda de país, isso muda. O consumo das redes sociais muda de país para país. E tentar entender quais são as redes sociais mais consumidas, né, pelo seu consumidor, pelo seu cliente, pela sua audiência no país que você vai entrar, é muito importante fazer esse levantamento. E aí você começar a perceber como é que andam também os seus concorrentes dentro desse mercado. Como é que eles estão, né, se mostrando ali nas redes sociais, com quem que eles estão se comunicando e o que que você pode fazer, trazendo já pela pergunta número 2, a sua essência, né, sem perder a sua essência, que você possa agregar nesse processo de comunicação para que o seu consumidor consiga, então, falar, opa, legal, ele fala de uma forma diferente comigo. Então, adaptar essa linguagem culturalmente nas redes sociais é imprescindível para quem vem de fora para cá. Muito interessante, porque é um planejamento, né, que você começa daqui e ele precisa estudar antes. Ele está preparando para se posicionar aí, e aí, de repente, ele fica pensando em já preparar o Instagram dele aqui, chega aí, não é o Instagram que vai posicionar ele, que vai ser a melhor rede para ele poder estar se apresentando. Então, esse planejamento de conhecer isso antes, a cultura, inclusive do marketing que ele vai ser feito no país diferente, pensada antes também, não só chegando lá e como eu vou contratar, aonde que eu vou abrir o negócio, que é o melhor lugar. Então, chega lá e perde um trabalho de uma rede social que, de repente, não é bem vista, né? Inclusive, se eu não me engano, o LinkedIn, que no Brasil não é tão nos Estados Unidos, parece que é muito forte, né? Muito Forte. pegado. É. Legal. O LinkedIn, ele tem grandes oportunidades. Eu falo que o LinkedIn, dentro do Brasil, ele tem grandes oportunidades porque nem todo mundo usa ainda, acha que é só para o perfil mais corporativo, né? A diferença que eu vejo hoje entre o mercado americano e o mercado brasileiro é que aqui tanto o mercado corporativo quanto empresários, empreendedores ou até mesmo investidores, eles usam de uma forma mais constante, né, o LinkedIn. E no Brasil, não, no Brasil é mais quem está só no mercado corporativo, em grandes corporações, em grandes companhias. Ainda, né? Já tem alguns empresários, já tem algumas áreas que estão utilizando, né? Falo que toda regra tem a sua exceção, mas de forma geral ainda é assim que funciona. E um fato até que é interessante também de redes sociais, o Brasil, ele é o terceiro mercado do LinkedIn. Né? Então, tudo que vai sendo teste, tem os Estados Unidos, tem o Japão, né, que também é bem forte, e o Brasil, ele está aí, né, tem a China, mas o Brasil, ele está em terceiro, então é muito interessante porque tudo que começa a fazer de uma forma diferente, o Brasil sempre vai ser um mercado teste para o LinkedIn. Apesar de ser ainda não tão divulgado para empresários, eu acho que já está começando a mudar isso, acho que já estão sendo utilizado, mas aqui é muito, muito, muito utilizado. E a linguagem também é uma linguagem diferente. Muito bom. E o que eu devo considerar para criar o meu pitch pessoal de negócio nos Estados Unidos aí? Então, quando eu falo de linguagem, isso serve também para o nosso pitch, porque a linguagem daqui é muito mais direta, sabe, Rogério e Gabriel? Aqui as pessoas, elas são muito mais objetivas na forma de falar. E aqui não é pejorativo e não é ruim você se posicionar como sendo autoridade em algo que você faz. Então, até trazendo um pouco para o nosso mundo daqui, mundo americano, aqui é muito validado ter certificações. Falar dessas certificações, desses prêmios, né, dessas premiações que você tem, de tudo que você conquistou ao longo da sua carreira, não é snob, não é pedante ficar falando sobre isso, faz parte do marketing pessoal, porque isso te dá créditos, no sentido de, nossa, essa pessoa tem uma credencial, ela é classificada para atuar naquilo que ela faz. E isso vem desde uma headline, né, que é a parte lá do seu nome no LinkedIn, até, por exemplo, no seu site. Falar que você já trabalhou com as empresas top X, que você já trabalhou com as empresas mais consideradas na Forbes ou nas top 50, é muito importante, porque as pessoas validam muito por consequência de tudo que é considerado dentro do mercado. Se a gente pensar no mercado brasileiro, isso se torna um pouco, nossa, mas não está se vendendo demais, não está sendo um pouco, né, snob. A gente tem essa visão de, não, preciso falar tudo isso mesmo? E aqui soa de uma forma mais natural. Eu falo que aqui começa até na escola, as crianças, desde pequenas, elas são
induzidas a já se apresentarem, a contarem sobre elas mesmas, a, de certa forma, já trazer um pouco desse lado mais vendedor dentro do seu pitch, tá? Eu falo que dentro do pitch pessoal, seja ele um pessoal de vendas também, é importante trazer a sua história, trazer a sua trajetória, pincelando, como eu falei, aqueles pontos que sejam interessantes para a sua audiência. Então, todo pitch, não dá para a gente falar que um pitch ele é 100% elaborado e você vai usar aquele pitch para tudo. Não, você vai ter um pitch muito bem elaborado e que você vai adaptando a depender do público que você fala. Então, se você falar com parceiros daqui, se você falar com pessoas que sejam, né, os investidores do Brasil, são pessoas diferentes, né? Então, ele tem que ser adaptado, mas trazer a sua história, a sua trajetória, as premiações que você teve, quão relevante foram os projetos que você fez, se você teve algum projeto de voluntariado, aqui é muito valorizado também. Trazer algo que você fez de uma forma de comunidade, algo que você trouxe para a sua comunidade de forma geral, isso é muito valorizado. Muito legal, Cíntia. E o empresário brasileiro, ele tem muito aquela questão da cara e coragem, né? Porque muitas vezes o empresário brasileiro, ele pega, ele começa, ele leva tudo ali nas costas, porque ele tem que fazer acontecer. E acredito que tem muito empresário que quer ir para os Estados Unidos e também vai na cara e coragem, né? E muitas vezes ele não contrata uma especialista em marketing pessoal. Quais são os principais erros que esse empresário comete sem ter uma consultora aí de marketing pessoal, sem ter a Cíntia na vida dele, nessa transição do Brasil para os Estados Unidos? Ótima pergunta. Tem muita gente que chega aqui, né? Eu falo que tem diferentes caminhos de chegar aqui. Eu falo, quando você contrata um serviço de consultoria de marketing pessoal, de personal branding, você adquire um atalho, né? Não é um atalho que as dificuldades vão ser, tem dificuldades em tudo que você faz, obviamente, mas você tem um atalho em saber como é que você se comunica, tem um atalho em saber como é que você lida com a cultura americana ou com cultura global. Já trabalhei com mais de 15 culturas aqui, né, durante todo esse meu período de carreira. A vantagem que você tem e o erro em relação a isso é chegar achando que você vai fazer a mesma coisa que você faz no Brasil, se mostrar da mesma forma que você se vende no Brasil, e não é bem assim. Tem formas diferentes, às vezes 2 minutos você acaba impulsionando o seu negócio, ou você acaba desestabilizando o seu próprio negócio de acordo com o pitch que você elabora, de acordo com a forma como você aborda uma pessoa, da forma como você até fala da sua própria cultura, da cultura do outro, sem saber, né, se relacionar. E aí, portas podem ser fechadas em relação a relacionamento, né? Esse é um dos maiores erros, porque às vezes a gente acha que a gente vai ter uma segunda chance e nem sempre a gente tem uma segunda chance de abrir um relacionamento. Às vezes você deixa de aproveitar uma boa oportunidade que você poderia ter, por não entender exatamente que aquela poderia ser uma boa oportunidade para abrir uma parceria, ter uma colaboração. Às vezes você se alia a pessoas que não tem a ver com a sua marca pessoal, que não tem a ver com o seu business, mas que por uma certa conveniência de ou ser brasileiro, que está num outro país, ou porque tem outras pessoas que são parecidas com você acaba se aliando às pessoas de uma forma errada, sem saber lidar com seus valores, com o que é negociável para você, o que não é negociável, sem saber essa missão que você tem de marca. Então, o trabalho de marca pessoal, eu falo que é um trabalho que vai não só para a parte de business, mas para a vida, de forma geral. Por quê? Porque você tem uma forma interpretada de autoconhecimento, de saber quem você é, de saber que imagem você quer passar, de imagem que você já tem projetado no mercado, porque a gente faz esse estudo, como é que as pessoas te enxergam também, e saber como é que você vai se posicionar de forma correta, e saber comunicar com essas pessoas, né, tracejar aí essas estratégias que fazem parte, te traz um atalho, te traz um planejamento e execução aí por pelo menos uns 5 anos de carreira ou do seu negócio. Então, te ajuda muito nesse processo de alavancagem da sua marca e do seu negócio. Acho que os erros têm a ver com todo esse processo de não entender que isso é realmente muito relevante e falar, mas é um investimento que às vezes eu não vou fazer agora, mas ele pode te abrir portas para muitas outras partes do seu negócio ou da sua carreira de forma geral. Nossa, é muito interessante. Então, aparentemente, a gente sabe que a primeira impressão geralmente é a que fica, né? Então, a pessoa chega e uma cultura diferente. O brasileiro tem aquele muito lado
brincalhão, o lado espontâneo, o lado... então, eu acho que, pensando dessa forma, aí você me corrige se eu estiver errado, de repente, aquele cara que chega aí para se apresentar da forma pessoal dele, para fazer talvez até uma palestra, um treinamento, ele precisa se preocupar em talvez até se adaptar ao seu tom de comunicação, como ele vai, lembrando sempre, né, que não é nenhuma brincadeira, é um negócio que ele está chegando para se apresentar, de repente, então, na cultura americana, explica para a gente aí se ele pode chegar e ser aquele palestrante brincalhão, ou então o negócio é sério, precisa chegar aí, ter um tom de voz equilibrado, mais técnico e sem brincadeira. É assim no mercado americano, ou não? Dá para ser um pouquinho abrasileirado? Eu falo que trazer a nossa marca pessoal para o jogo, né, é trazer a nossa essência. Se você é uma pessoa, né, que já por si já é uma pessoa brincalhona, tem um certo humor, óbvio, você não vai perder a sua essência, não é vestir máscaras, mas é importante adaptar seu tom de voz, independente de onde quer que você vá, né. Então entender a sua audiência, para quem que você está se apresentando, com quem que você vai ter reunião, qual a rede de networking que você está participando, qual é a palestra que você vai assistir ou que você vai dar, é importante na hora que você, né, vai chegar, se apresentar de uma forma onde as pessoas lembrem de você. Óbvio, a gente está falando que a essência tem que permanecer, mas quando você chega num primeiro momento, numa cultura diferente, ou se você vai, por exemplo, numa festa, né, eu gosto de fazer sempre uma analogia. Você vai numa festa sozinho, você não conhece ninguém, você foi convidado, você é o convidado daquela festa, você foi sozinho naquela festa. Como é que você chega? Você não chega super, né, fazendo já se tornando muito notável naquele ambiente. Você chega mais na sua, vai observando, vai tentando entender o cenário, quem são os grupos, com qual grupo que você pode se aproximar mais, aonde que você vai chegar. Então, uma forma muito boa nesse sentido é de observar. Se você vê que você tem abertura, óbvio, para você trazer uma comunicação mais expansiva, mais humorística, mais humorada, de uma forma mais deixando a sua essência fluir, que ótimo, mas nem todo lugar você vai trazer isso. Então, o seu tom de voz, em qualquer lugar, ele tem que ser adaptado, né. Como eu falei, a forma do americano se comunicar é uma forma muito direta, e às vezes a gente leva muito para o pessoal, né. "Ai, mas será que, né, será que falou isso para mim?". Não, às vezes foi em relação ao que você está apresentando, em relação ao que você falou da sua empresa, não necessariamente a sua pessoa. Então, esse momento também, saber de separar e, de novo, não é vestir uma máscara, não é colocar uma máscara em quem você é, mas saber separar o você da sua companhia nesse momento, e saber que, ao mesmo tempo, vocês também são uma mesma coisa. Como é que você gostaria de apresentar você e sua companhia numa forma de networking, numa forma de palestra? Que tom de voz que você vai utilizar? De uma forma mais relaxada, como você conversa com seus amigos, mas você vai falar de uma forma mais séria, onde você está se apresentando para um grupo de empresários que também são né, do seu nicho ali, ou competidores até mesmo. Eu acho que sempre a gente tem que pensar que a gente tem que adaptar o nosso tom de voz, né? A nossa voz, ela não muda nunca, né? Minha voz já é assim, eu tenho essa voz, ela pode ser mais passional, ela pode ser mais entusiasmada, ela pode ser mais direta, e eu vou adaptando esse meu tom de voz para ser direcionado ao meu público que eu estou me comunicando. Muito bacana, Cíntia. E hoje, eu acho que isso sempre existiu, mas hoje a palavra networking é algo que é muito falado, né? Eu acho que hoje as pessoas entenderam que elas precisam construir relacionamentos, conhecer novas pessoas, e acho que o networking, né, essa palavra nunca esteve tão em alta como está nos últimos anos aí. O networking, ele é importante para você poder construir aí o seu marketing pessoal, para você poder se desenvolver, aparecer para as pessoas. Qual que é a importância do networking para isso? Network é essencial, falo que é uma das ferramentas mais importantes do marketing pessoal, principalmente pensando quando a gente fala no mercado de fora. E diferente, né, do Brasil, onde a gente tem essa palavra como sendo, é um encontro duro que vai acontecer, né, que a gente vai se reunir, vai sentar numa rede, numa roda de amigos ou de empresários, e vai falar sobre determinado assunto. O networking aqui, ele acontece num campo de futebol, ele acontece numa partida de beisebol, numa partida de golfe,
o networking, ele é muito estabelecido aqui em diferentes momentos. Você pode fazer networking na escola do seu filho, pode fazer networking nos clubes que você frequenta, tudo isso. E aí, tornar esse momento de uma forma onde você pode sim ter um momento de relaxamento, né, que é às vezes, muitas vezes aonde a gente vai, né, para fazer esses esportes e tudo mais, mas também saber que você, de certa forma, você está vendendo a sua marca ali, a sua reputação, né? Então, é muito importante a gente trazer essa palavra de networking e não deixá-la delimitada a eventos que aconteçam para isso, mas tudo colabora e tudo ajuda a gente a fazer networking. Então, assim, eu já tive clientes que vieram da escola do meu filho, por networking que eu fiz ali com mães, com pais. Isso é um formato que a gente tem que entender, que aqui o networking ele funciona de forma diferente. O networking acontece em qualquer momento. E o networking é realmente imprescindível. Lógico, ele acontece com esses grupos fechados, aonde a gente se dedica, onde a gente, né, tem, às vezes até paga uma membership para participar desses grupos, sem dúvida nenhuma. Escolher muito bem esses grupos também, eu acho que isso daí é essencial, porque tem muitos grupos aqui, até muito mais do que no Brasil, a gente tem grupos locais da cidade, da região, do estado, de diferentes formatos, então escolher esses grupos e participar também é muito importante. Mas o network, ele é imprescindível. Eu falo que o network é fazer a gente sair da nossa bolha, né, e se dedicar a outras fases que a gente não conhece, entender outros segmentos que a gente não conhece, e não só, né, usar o networking nesse sentido, mas também ouvir de forma genuína. Quando você vai num evento de networking, ou quando você está numa roda de futebol, que você está conversando com algum grupo, escuta a história da pessoa, se importa com o que as pessoas estão falando, porque hoje, quanto mais informações a gente tem de forma geral, né, no mundo, dificilmente a gente consegue estar presente naqueles lugares. Então, quantas vezes você não vai em algum lugar e está todo mundo no seu próprio celular, né, vendo alguma coisa? Então, já que você está ali, se aproprie daquele momento e se dedique a fazer alguma coisa que seja realmente construir relacionamento, como você falou, e cultivar, né? Não é só construir, né? Network, ele não é quantidade, é qualidade. Não preciso estar em todos os eventos, mas desde que eu esteja naqueles que realmente sejam importantes para mim, que eu esteja presente e que eu, né, usufrui de tudo que eu tenho ali, mas que eu contribua. Não é só pedir, é muito mais dar do que repetir. Uau! Uau! Parabéns, foi muito interessante a forma que você pontuou isso daí da qualidade, não na quantidade de network, né? E o lado do se doar, o lado de o quanto a gente pode estar se doando e, às vezes, a grande maioria das vezes, sem querer, sem menos esperar, a gente está recebendo em troca aí, né? Justamente porque a gente se doou. Incrível. Mas vamos lá. Nesse mercado tão competitivo americano, os próprios americanos entre si, né? Um mercado muito, muito competitivo, todo o mundo inteiro está aí, e o mundo inteiro querendo ir para aí. O que você diz com a sua experiência e dentro da sua área de atuação pode ser feito para a gente se destacar nessa competitividade tão grande que tem no mercado americano, utilizando as ferramentas que você tem? Dá umas dicas para a gente aí. Legal, vou dar aquelas dicas de ouro aqui. Traga a história de vocês, né, eu acho que é sempre muito bom conhecer histórias das pessoas, saber quem está por trás de cada companhia, de cada negócio que está vindo. Eu acho que isso a gente tem como se destacar, porque muitas vezes, até falando daqui do próprio mercado americano, eles não contam as histórias das suas empresas, não contam quem está por trás daquilo que, né, que compõe a empresa. Então, acho que isso a gente tem muito crédito para o Brasil, para o brasileiro de forma geral. Eu acho que o nosso cuidado de sempre querer, né, ser solícito, fazer o negócio acontecer, fazer a roda girar, né? Eu falo que aqui às vezes as pessoas elas estão cada um no seu quadrado, cada um, se você vai falar, mas você pode fazer isso? Não, não dá para fazer, porque tem processos muito bem formatados que eu acho que faz
o negócio girar, né, quando tem isso muito bem definido, cada um sabe da sua responsabilidade dentro de um país, dentro de uma comunidade, dentro de uma companhia, mas você sair do seu quadrado, às vezes, é importante. Por quê? Porque mostra de uma forma mais proativa, né, e eu acho que ninguém melhor do que o brasileiro para sair do seu próprio quadrado e ver que pode ir para o quadrado do vizinho e vai ajudar e vai agregar com o que tem para ser feito, né. Então acho que a gente pega muito isso muito rápido, né. Eu acho que a gente tem essa facilidade de tentar entender, de ter uma leitura do ambiente, tentar entender isso e aplicar de uma forma rápida. Eu acho que um outro ponto também que eu acho que é bem interessante como marca pessoal para a gente pensar, é o que você faz tão bem que ninguém faz? Quais são as suas fortalezas, né? Às vezes a gente sabe quais são os nossos defeitos, mas a gente não sabe ao certo falar 3 pontos muito positivos que a gente tem e que ninguém faz. E como é que você tem vendido isso? Como é que você tem colocado isso para as pessoas te conhecerem? De verdade, sabe? Aquela coisa de eu sou muito bom em fazer isso, porque isso traz confiança. Então, quem precisa primeiramente confiar na sua marca é você mesmo. Se você não confia naquilo que você entrega, as pessoas não vão acreditar no seu poder. Então, trazer esse autoconhecimento e depois aplicar e trazer essa confiança para as pessoas saberem que você faz. E isso te posiciona de uma forma diferente, né? E trazer sempre o algo a mais. Eu falo que uma das grandes facilidades que eu tenho, por exemplo, quando eu atendo clientes americanos, que eu trabalho com muito profissionalismo em tudo que eu entrego, desde a minha apresentação, da minha proposta comercial. Ontem eu recebi, inclusive, um feedback de um cliente que está aqui, ele falou assim, olha, eu já recebi vários, eu estou 40 anos aqui nos Estados Unidos, já recebi várias apresentações de proposta, mas eu preciso te falar que está muito boa essa proposta, está muito profissional. Então, assim, passar essa barreira das pessoas esperarem pouco de você, sabe? E desde o começo, qualquer ponto de contato com o seu cliente, com o seu parceiro, com uma pessoa que vai fazer network com você, é um ponto de contato. Como é que você tem utilizado isso para mostrar o seu melhor? Desde o começo até a sua entrega final. E isso a gente consegue fazer bem, mas exige planejamento, exige, né, um direcionamento para a pessoa certa e exige execução. Muito legal, e assim, acredito que até agora nós tivemos aqui uma aula sobre marketing pessoal, mas vamos criar agora uma história, uma situação. Então, eu sou o Gabriel, eu tenho uma empresa, estou me mudando para os Estados Unidos e eu contratei a Cíntia, pois eu entendo que o marketing pessoal ele é algo importante para eu poder me posicionar aí no mercado americano. Existem ferramentas que eu consigo medir qual foi o impacto do meu marketing pessoal para o meu negócio? Então, lembrando que o empresário brasileiro ele está pegando e investindo em dólar nos Estados Unidos, então todo investimento exige um retorno. Tem como a gente medir isso aí? Opa, se tem. Tem sim. Quando a gente fala em negócio, né, a gente vai sempre pensar no ROI, a gente vai pensar, né, no lucro, a gente vai pensar no EBIT, de tudo que traz dentro do próprio negócio. Quando a gente pensa em marca pessoal, a gente só vai transformar essas siglas para um formato onde a gente entenda que isso também funciona para o meu nome, para a minha reputação. Então, por exemplo, o seu reconhecimento de marca é uma das ferramentas que a gente pode usufruir disso, né? Como é que a gente vê o seu reconhecimento de marca? A gente pode usar as redes sociais para ver qual é o alcance que você está tendo, quantas pessoas têm interagido com você, quantos leads você tem conseguido atrair para o seu negócio, qual a porcentagem de vendas que isso aumentou, como é que as pessoas te procuraram, como é que o seu nome está circulando nas redes de networking ou, de forma geral, nas redes sociais, como é que você está usufruindo do seu nome para trazer benefício para a sua empresa. Eu falo que hoje em dia é muito comum, né, a gente encontrar pessoas dentro das empresas, principalmente CEOs e founders de companhias, que são a figura representativa da empresa, né? Então, quando a gente fala em Magazine Luiza, obviamente a gente lembra, né, da Luiza Helena. Ela já nem está tão assim no palco ali do Magazine Luiza, mas ela está ali sempre no nome, sendo lembrado da marca, né? Quando a gente fala da Amazon, a gente sempre lembra do Jeff Bezos. Quando a gente fala da Tesla, a gente sempre lembra do Elon Musk. Então, quanto mais a gente tiver essa referência, o que pode ser bom e ruim, né? A reputação é algo que a gente demora 20 anos para construir. E às vezes, em minutos, a gente acaba tendo aquele cancelamento, né? Então, é muito importante a gente pensar muito
nesses reconhecimentos que a gente está tendo. E você vai avaliar quais são as medidas que você vai utilizar. São as redes sociais, são os engajamentos, são as vendas que aumentaram, são as novas propostas de negócios, são as oportunidades que apareceram dentro do meu negócio, que validaram o meu nome, né? Eu falo que a marca pessoal, ela é muito importante ser trabalhada, que é como se, assim, a minha marca pessoal, hoje a Cíntia não está mais aqui, mas as pessoas lembram dela, elas referenciam a Cíntia para algum projeto. Então, eu não preciso estar 100% do meu negócio trabalhando, porque minha marca está funcionando por mim. Quando eu falo, por exemplo, em investimento, hoje, né, se eu quiser procurar alguém em investimento para fora do país, quem que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar de vocês, né, que vocês ajudam as pessoas a investirem fora do país. E a marca de vocês não precisa estar ali toda hora se vendendo. Ai, gente, olha o que eu faço, olha onde eu tô, como é que eu tô. As pessoas precisam se lembrar que quando elas precisarem de vocês, elas saibam a quem procurar. Então, são esses tipos de medidas que a gente pode utilizar. Claro, cada pessoa vai ter o seu, né? Acho que as redes sociais nem são para todos, mas nem todas as redes sociais também são para todos. Mas é importante a gente sempre pensar nessas unidades de medida, sim, porque são uma forma de acompanhar se tem feito efeito, e se não tem, como é que, né, eu consigo trabalhar isso para que seja melhor efetivada aí a minha marca, e que eu tenha uma ênfase, e que eu tenha mais relevância, e que eu crie autoridade na área que eu trabalho. Até porque a rentabilidade ela vem da credibilidade, né? E nada melhor do que contratar a Cíntia do marketing pessoal para poder construir uma excelente credibilidade no mercado. Depois a sua marca vende, independente se você está à frente da parte comercial ou não, né? A sua marca se vende sozinha, pois ela já se tornou conhecida no mercado de uma maneira positiva. Nossa, ela falou tudo, realmente, tudo que ela falou, mostrando esse posicionamento de como você se apresentar pessoalmente nos Estados Unidos. Assim, no Brasil tem muita gente que não se preocupa com isso. Então, assim, é incrível como o público, a Cíntia aqui no Brasil, eu acho que não tenho dúvida que é capaz de nós termos aqui clientes assistindo aí, ou o pessoal assistindo, e falar assim, não, quero conhecer ela aqui, estou no Brasil ainda, não dá para ir agora, mas eu quero conversar com ela, viu? Incrível, incrível. Até porque eu entendo que o marketing pessoal hoje, ele está como se fosse o arquiteto. Antigamente, o arquiteto você via como um gasto a mais na obra, né? Putz, vou ter que pagar o arquiteto para poder posicionar aqui o sofá, a televisão e o rack. Mas hoje você pega todo aquele desenho que ele faz, todo aquele planejamento, ele te tira dias, horas de trabalho. Então, eu acredito que hoje o marketing pessoal, você deve se preocupar com ele no começo da sua empresa, e não mais no meio ou depois que ela já está consolidada, né? Então, o marketing pessoal hoje está se tornando assim algo que faz parte da construção de uma empresa. Eu preciso construir o meu marketing pessoal como empresário e depois o da minha empresa, né? Adorei a analogia que você fez. Achei incrível. É bem isso que você falou, né? É aquele negócio, não vou contratar, não. Daqui a pouco você vê, nossa, mas eu não considerei ter uma torneira onde eu vou ter uma pia, eu não considerei ter uma tomada onde eu vou ter vários eletrodomésticos e toda hora vai ficar caindo. Então, acho que é isso, né? É começar de uma forma meio capenga, né? Quando a gente não tem essa parte tão definida. E eu tenho bastante clientes no Brasil também. Eu tenho clientes aqui nos Estados Unidos, eu tenho clientes daqui dos Estados Unidos, eu tenho clientes também que são de forma estrangeira, tenho clientes brasileiros, e eu atendo muita gente também no Brasil, trabalhando com os clientes daí. Eu acho que é importante, eu falo que o marketing pessoal é importante para qualquer área, né? Não só para empresários, mas também falo que desde estagiários até CEOs e board members de grandes empresas, né? E que sorte dos estagiários, eu já atendi, inclusive, estagiários que começam já pensando no seu próprio marketing pessoal, porque, né, quando eles querem alcançar em níveis mais hierárquicos, mais altos, eles têm essa facilidade, porque eles já ganharam muitos anos na frente de outras pessoas, né? Então, eu falo que é aquele investimento, mas que você sabe que você vai ter uma economia muito forte no futuro. Que legal. Olha, nós estamos aqui há mais de 40 minutos aqui, parece que faz 3 minutos que nós começamos a conversar. Muita informação, assim, muito conteúdo interessantíssimo. Bom, Gabriel, eu não tenho mais nenhuma pergunta, já pelo tempo que a gente está conversando aí, alguma coisa que você quer posicionar?
Eu acredito que quando nós estamos conversando com uma pessoa que realmente ela conhece do que ela vende, a conversa ela flui naturalmente. Então, eu acho que todas as dúvidas foram sanadas. Eu acho que agora as pessoas, ao assistirem esse webinar, elas vão ficar empolgadas por nós termos uma pessoa tão capacitada no nosso time que pode servir desde o começo, né, da construção ali da sua empresa, mas também pegar uma empresa que já está em andamento e dar aquela repaginada. Então, eu só gostaria mesmo de agradecer a oportunidade de participar desse webinar, parabenizar a Cíntia por todo esse conteúdo, por passar de uma forma muito objetiva e clara para a gente. Eu acredito que foi de grande valia esse tempo que nós investimos aqui. Muito obrigado e parabéns. Cíntia, colocar umas considerações finais aí para a gente. Obrigada a vocês. Nossa, foi super gostoso o nosso bate-papo. Obrigada pelas perguntas, obrigada pelo comprometimento de vocês, né, na entrega, nas curiosidades. Eu falo que é muito interessante quando a gente vê do outro lado, né, as curiosidades do nosso público. Fiquei lisonjeada de participar e contem comigo. Que ótimo. Então, mais uma vez, uma gratidão imensa aí pelo Gabriel por estar com a gente aí e pela Cíntia por ter doado esse tempo para passar toda essa informação para a gente. Foi um prazer enorme estar aqui ouvindo essas orientações suas, Cíntia. Tá bom? Deus que abençoe aí e até a próxima.